Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer o exercício aí que eu falei que a gente ia fazer, tá? O exercício aplicando aqueles 3 circuitos equivalentes, tá? O diodo ideal, o diodo considerando a barreira de polarização, barreira de potencial, quer dizer, tá? O V gama. E o terceiro, que é o circuito que é considerando a barreira de potencial e a resistência, né, do diodo. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma fonte de tensão de 10 volts ligada a um resistor de 100 e um diodo. Se você observar, esse diodo ele está o que? Polarizado diretamente. Por quê? Se você observar, o anodo aqui, tá? Está conectado ao lado positivo, né? E o cátodo, só observar aqui, ó, cátodo, o K aqui sendo formado, né? Cátodo, que é o negativo, está conectado à parte negativa. Então, essa polarização é polarização direta, tá? Direta, ele é um circuito fechado. Se tivesse conectado dessa forma aqui, de modo que você teria, né, o cátodo para esse lado aqui, você observaria que aqui teria um bloqueio, né? Aqui não seria uma chave aberta, né? Não passaria corrente, esse circuito estaria aberto, tá? Então esse diodo impediria, né, a passagem de corrente aqui, tá? Outra forma de você observar é o seguinte, né? Tendo o sentido convencional da corrente saindo do positivo para o negativo, né? Sempre observar que vai fluir corrente no sentido do quê? Dessa seta aqui, né? Ó, no caso, ó. Não forma uma seta aqui, isso aqui não parece uma seta. Então, flui nesse sentido, tá? Essa seria a polarização direta, tá bom? Então tá, vamos continuar aí, tá? Vou só apagar aqui algumas coisas, apagar aquele diodo que eu fiz também, né? E vamos continuar nosso exercício aí. Então, o que ele quer aqui, tá? Ele quer o seguinte, ele quer que você calcule o ID e o VD para os 3 circuitos. O primeiro, o ideal, o diodo de barreira de potencial, e o outro, considerando sua resistência, a barreira de potencial. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro circuito que eu vou desenhar. Então, já no primeiro circuito, é o diodo ideal. Então, se é um diodo ideal, o que acontece? A tensão nesse diodo, lembra lá no gráfico, né, que com o mínimo de tensão positiva, ele já conduz. É como se essa tensão fosse praticamente zero. Ele não consome tensão, né? Então seria VD aqui no caso dele, já seria zero. O circuito seria esse aqui, ó. Tá? Vamos desenhar o circuito. Nós temos o resistor aqui. E o diodo seria uma chave fechada, né? O circuito equivalente, uma chave fechada. De modo que a tensão aqui seria praticamente nula. Então, nós podemos considerar a tensão igual a zero. VD seria zero. E D vai ser justamente a corrente que passa no resistor, né? E depois vai passar no diodo. Então, ID. Só que D eu preciso calcular, tá? ID não é zero. Então, nós temos aqui a tensão de 10 volts, né, na fonte. 10 volts na fonte. Vou desenhar melhor aqui, parece um 16, né? 10 volts na fonte aqui, ó. E nós temos uma resistência de 100 ohms, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso achar o valor de ID. Como é que eu vou achar o valor de ID, né? Eu posso aplicar aqui a lei de Kirchhoff para as tensões. O que ela diz, né? A lei de Kirchhoff para as tensões, ela diz que a soma das tensões dentro de uma malha, somas de elevações e quedas de tensões, tem que ser igual a zero. Então, se eu fizer uma volta completa somando todas as tensões desse circuito, tá? Tem que dar zero. Qual é a regra que eu sigo? É a seguinte, você tem a corrente D, eu considero uma corrente, tá? Fluindo aqui no sentido horário, né? No sentido convencional, e eu vou observar os sinais, tá? Ou seja, se eu considerar a corrente circulando nesse sentido aqui, horário, aqui eu represento o negativo da fonte, né? Aqui é o positivo. Aqui, se a corrente está fluindo nesse sentido, né? Sentido horário, né? Significa que ela entra nesse polo aqui do resistor. Se entrou aqui, entrou com potencial maior, sai com potencial menor. No nosso diodo, né? Aqui seria como uma chave, não precisa desenhar, né? Mas se o diodo estivesse aqui, aqui seria o positivo, né? E aqui seria o negativo, que seria quem? Seria o cátodo, né? Do nosso diodo, tá?
Beleza. E agora o que eu faço? Agora eu observo, já coloquei os sinais, eu vou usar a fórmula da lei de Kirchhoff para as tensões, que é como? Ó, estou com a corrente aqui, né? A corrente está fluindo no sentido horário. Então, eu vou andar no sentido horário aqui nessa fonte. Então, eu entro no negativo, saio no positivo. Eu entrei no negativo, então é menos 10. Beleza, passei por esse dispositivo, venho nesse sentido horário aqui. Entrei no positivo do resistor, então é mais tensão no resistor, né? Então, eu vou colocar a tensão no resistor como VR, só para a gente começar, tá? Tensão no diodo, né? Aqui seria mais VD, né? Então entrou no positivo, ó, saiu negativo, entrou positivo, mais VD. Já passei por todos os circuitos da malha, todos os dispositivos da malha, já cheguei no ponto inicial que era aqui, né? Então isso tudo é igual a zero. Beleza? De modo que eu tenho aqui, ó, menos 10. O que é o VR, né? Lei de Ohm. A lei de Ohm, ela fala o quê? A lei de Ohm, ela fala que a tensão e o resistor é a resistência vezes a corrente. Como eu tenho o resistor VR, né? Meu resistor VR, a tensão sobre ele é o quê? Seria o R vezes a corrente que passa nele, que é quem? ID. É a mesma corrente que passa no diodo é a corrente que passa no resistor. Então esse VR vai ser igual a 100 vezes ID, tá? Então eu vou substituir esse VR por 100 ID. OK? Mais VD. Ora, como eu estou no primeiro circuito, a tensão do diodo ideal, o VD, ele consome zero de tensão. Então, isso aqui seria zero. Tá? Então, vamos considerar isso aqui como sendo zero. Beleza? 0 volts. Logo, então, isso aqui é zero. Posso já ir para o igual, não coloco ele aqui, fica isso tudo igual a zero. O 10 está negativo aqui, né? Passa para o outro lado. O que é número, só está acompanhando o número aqui, eu vou jogar para o outro lado. Né? Deixo aqui o número que acompanha a variável de um lado, e o que é somente o número passa para o outro lado. Então fica 10. Passa positivo, né? Estava negativo, passa para o outro lado, positivo. E D vai ser igual. Se o 100 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo, fica 10 sobre 100. Logo eu descubro que D vai ser igual a 0,1 ampere. Que é a mesma coisa, você multiplicar por 1000 aí de 100 miliampere. Então eu achei meu ID. Para esse circuito ideal, o meu VD é zero, né? E o meu ID é igual a 100 miliampere, tá? 100 miliampere. Ok, era só isso o primeiro circuito. E o segundo agora? O segundo circuito, se a gente observar aqui, ó, ele tem, considerando, né, o que? A barreira de potencial, né? Então vamos desenhar esse circuito aqui. O segundo circuito vai ser assim. Nós teremos a fonte de tensão de 10 volts. Vamos ter o resistor aqui. Nós teremos o diodo conectado à sua barreira de potencial. Lembrando que aqui é o catodo, o positivo da barreira de potencial conectado ao catodo e o negativo da barreira conectado ao negativo da fonte. Deixa eu só arrumar isso aqui. Então, negativo conectado ao negativo da fonte aqui de tensão. Deixa eu aumentar aqui, positivo e negativo. Então aqui você tem 10 volts, aqui é 100 ohms. Aqui é o V gama, né? Que eu posso considerar quanto? Ele falou que não é o diodo de silício, então isso aqui seria 0,7 volts, tá? Beleza? Então tá aí o circuito, o segundo circuito equivalente, tá? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Mesma coisa, tá? Eu tenho agora um ID também, vou considerar o sentido convencional, ID nesse sentido, e eu vou calcular VD e ID. Ora, vamos observar o seguinte, como ele está polarizado diretamente, né? Aí, ó, o diodo, considerando a minha barreira de potencial, o meu VD, a tensão no meu diodo,
vai ser o próprio V gama. Ele consome a tensão V gama, tá? Então, o meu VD já de cara vai ser 0,7 volts, porque é de silício. Quem eu preciso calcular? Eu preciso calcular o meu ID, tá? Então, com a barreira de potencial, tá? Considerando a barreira de potencial, o consumo do meu diodo, ele consome 0,7 volts, tá? De tensão aí. Então, vamos fazer o cálculo aqui para calcular ID. ID vai ser o quê? Vamos lá. Lei de Kirchhoff para as tensões. Ele fala que a soma das tensões em uma malha, soma das tensões em uma malha tem que ser igual a zero, né? Considerando minha corrente circulando aqui, que eu vou fazer o loop aqui da soma dessas tensões dentro de uma malha, percorrer ela no sentido horário, e somando todas as tensões, de modo a somá-las, e esse valor tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui o negativo da fonte, aqui é o positivo, né? Estou entrando no negativo aqui, né? Como eu estou percorrendo no sentido horário, eu entrei no negativo da fonte, saí no positivo, né? Então, entrei no negativo, vou considerar menos 10, tá? Menos 10. Opa, cheguei aqui, entrei no positivo, ó. Estou percorrendo nesse sentido aqui, né? Sentido horário, né? Cheguei no positivo, entrou no positivo do resistor, saiu negativo. Sempre quando você entra no positivo do resistor, né? Sai com potencial menor, né? Então, positivo do resistor, negativo do resistor, né? Ao entrar aqui, entrei no positivo, então vai ser mais VR. A gente viu lá que a tensão no resistor vai ser 100, o valor do resistor, vezes a corrente, né? Corrente e quem? Quem é a corrente que passa aí? É o próprio a corrente que passa no diodo, ID, tá? Beleza, depois disso, aí eu venho para cá. Eu tenho o meu diodo aqui. Qual é a tensão consumida por esse diodo? Né? Nós temos aqui mais, nós temos aqui menos, nós temos mais e menos. Eu vou considerar, eu estou entrando aqui no positivo, né, da fonte. Tá? Você não precisa nem colocar sinais polaridade aqui no resistor, porque é o próprio V gama ali já está considerando o potencial que o diodo consome, né? Então, nós vamos calcular o VD, que é o V gama, né? Então, mais VD, né? Porque você está entrando aqui no diodo, ó. Vou considerar isso aqui sendo VD, né? Que é mais, e aqui sai menos. Então, isso aqui seria VD, né? Então, nós colocamos mais VD, que nós já sabemos que vai ser V gama, né? Beleza, já passei pelo diodo, passei pelo diodo, voltei para o mesmo ponto, logo isso aqui é igual a zero, beleza? Aí o que eu faço agora, tá? Eu tenho o 10 aqui negativo, passo para o outro lado, fica positivo, então vai ficar 100 ID. Esse VD, você não concorda que é o próprio 0,7, né? Então, eu posso passar aqui, aqui vai ficar 0,7, eu vou colocar 0,7 aqui, igual, né? O 10 estava aqui negativo, passei positivo, né? Outro lado. Posso passar também o 0,7 para o outro lado, então vai ficar 100 ID é igual a 10 menos 0,7. Ficou somente aqui número com variável, né? Você faz esse cálculo aí, 10 menos 0,7 vai dar 9,3. 100 ID é igual a 9,3, de modo que ID vai ser igual a 9,3 sobre 100. Logo você vai ver que isso aqui é igual a 0,120. Não, peraí. Isso aqui vai ser igual a 0,09, né? Tá certo. 0,09. 0,093 amperes, né? Deixa eu desenhar melhor isso aqui, que tá meio ruim de visualizar. Então, 0,993 ampere. Se você multiplicar isso aí por 1000, você vai obter 93 miliampere. Note que, ó, já considerando a barreira de potencial, minha corrente cai, né? Por quê? Porque tem o que? A barreira de potencial consome, né, energia aqui, né? Já na outra situação, eu não estou considerando ela, né? Não estou considerando a barreira de potencial, tal.
já que você não considera, né? O VD igual a zero, né? Por isso que dá 100 mA. Você vê a diferença de 7 aí, ó, 7 mA, já considerando a barreira de potencial, porque ela consome energia da fonte, tá? Tá consumindo a energia da fonte. Beleza. E agora, o que está faltando? O nosso terceiro circuito. Então, para o nosso terceiro circuito, como é que ficaria esse desenho aí? Tá? Terceiro circuito, você vai considerar a resistência do diodo. Então, você vai ter aqui, ó, uma fonte de tensão, tá? Você terá o resistor, você terá o diodo, fecha aqui, tem a barreira de potencial aqui, ó, e vai ter o resistor, que é o RD, né? A resistência do diodo. Pronto, tá aqui o terceiro circuito equivalente. Então, aqui você tem RD, aqui você tem V gama, e é isso, aqui é a resistência de 100 ohms, e aqui você tem 10 volts. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai calcular ID? Mesma regra, tá? Você tem aqui ID, tá? Circulando aqui é o negativo da fonte, positivo, né? A corrente entra aqui com potencial maior, sai com potencial menor, e assim por diante, né? Aqui nós temos o VD, então vou considerar isso aqui, ó, sendo tudo isso aqui daqui para cá, sendo o meu VD, sendo a minha tensão VD. Note uma coisa, tá? O meu VD agora não é tão fácil de identificar, tá? Porque ele vai ser o quê? Vai ser a tensão da barreira de potencial mais a tensão consumida no resistor. Então, ó, eu vou falar aqui que meu VD, meu diodo, ele vai consumir uma tensão de V gama mais a tensão V da resistência RD. Então, eu vou colocar aqui, ó, VRD, que é o quê? A tensão consumida pela resistência interna dele, pela resistência do diodo, tá? Mas, primeiramente, vamos calcular o seguinte, vamos calcular a ID, tá? Ele deu para a gente, lá no enunciado, que esse diodo é de silício, então nós sabemos que o V gama é 0,7 por ser de silício, 0,7 volts, e ele falou também que a resistência desse diodo é de 2 ohms. Então ele deu esses valores aí para a gente, tá? Primeiramente, o que nós vamos fazer, tá? Se aqui é VD, nós temos que a polaridade aqui é o mais, né? É o que nós estamos conectados ao mais, né? Do diodo, entrou com potencial maior, vai sair com potencial menor, tá? Beleza. Então, como é que a gente aplica aqui a lei de Kirchhoff, tá? Das tensões. Vamos aplicar aqui, lei de KT. Nós temos a corrente, né? Nós vamos percorrer, né, as somas de tensões no sentido horário. Então, vou começar pela fonte aqui, entrei no negativo, saí no positivo. Entrei no negativo, menos 10. Continuo a percorrer os dispositivos, entrei no positivo, saí no negativo. Entrei positivo, mais tensão no resistor, 100 vezes o valor da resistência vezes a corrente que está nele, passando nele. Quem é? ID. Eu quero saber. Beleza, entrei aqui, ó. Entrei no mais, saí negativo. Isso aqui tudo não é VD, né? Isso aí tudo é VD. Então, mais VD. Entrou no positivo, ó. Entrou no positivo mais, né? Mais VD. Cheguei aqui, né? Igual a zero. Eu vou abrir isso aqui, tá? Vai ser igual a zero. Só que a gente sabe que VD é V gama mais VR, né? Então, nós temos aqui menos 10 mais 100 ID mais VD, né? Se você observar, ó, vai ser mais V gama, tá entrando no mais aqui, ó, mais menos da fonte do V gama aqui, né? E tá entrando no resistor mais e menos aqui também. Então vai ser realmente isso aqui, ó, V gama mais VRD. Então seria mais isso aqui tudo equivale a isto. Então vai ser V gama mais VRD, tá? Que é igual a zero. Beleza. Continuando. Nós temos menos 10 vezes mais, né? 100 ID
Quem é V gama? V gama não é de silício? Então vai ser 0,7 volts. Quem é VRD? Lei de Ohm. Lei de Ohm fala que a tensão em um resistor é o quê? É a sua resistência vezes a corrente que passa nele. Então, VRD vai ser a resistência, que é quanto? RD não é 2, então seria RD vezes ID, que é a corrente que passa no diodo. Então, vai ser 2 vezes ID. Concorda comigo? Então, VRD vai ser mais 2 ID, tá? Que é a resistência do diodo, 2 vezes a corrente que passa nele, que é ID. Terminei tudo? Terminei. Então, isso é igual a 0. Continuo. O que eu vou fazer aqui? O seguinte, ó. Nós temos 100 ID e 2 ID, né? Então, o que eu vou fazer? Os termos semelhantes eu vou somar, ó, 100, mais 100 ID mais 2 ID, ó. Vou fazer o cálculo deles dois. Dá 102 ID. O menos 100, não é menos 100 não, viu, pessoal? Errei, ó. Aqui é 10, né? Deixa eu apagar esse zero aqui. Um dos zeros. E aqui seria mais, né? Então vai ser, ó. Esse 10 aqui vai passar para o outro lado, né? O que é número, só número, né? Só acompanha número que eu vou passar para o outro lado. Então vai ser 10. Esse 0,7 tá positivo, passa negativo, menos 0,7. O 100 ID com 2 ID eu somei, né? Então ficou aqui, ó, né? 100, 102, né? ID é igual a 10 menos 0,7, que vai dar 9,3. De modo que eu vou passar o 102 que está multiplicando para deixar o ID ali, né? Que eu quero saber quem é ID. Então, o ID isola aqui, passo o 102 que está multiplicando, dividindo, vai ficar 9,3 sobre 102. 9,3 sobre 102 vai ser igual a 91,2 miliampere, né? Que, claro, isso aqui vai dar 0,0912 alguma coisa, ampere. Você multiplicando por 1000, né? Você vai obter em 91,2 aproximadamente miliampere. Então, essa é a corrente do circuito aí no diodo. Veja como cai, né? Bastante, considerando esses valores aí, ó. No primeiro, no ideal, era 100, né? Agora vamos lá para VD. Como é que a gente calcula VD, a tensão no diodo? Ora, observa aqui, ó. Olha quem é VD. VD está aqui em cima. Ainda falta calcular a VD, né? Qual a tensão total consumida pelo diodo? Porque ele consome V gama, mas tem a resistência dele que consome também um pouco de tensão. Então nós temos que somar V gama com VRD para achar a VD. Então VD vai ser igual, né? A V gama, que é quanto? 0,7 mais VRD. VRD é quem? A gente acabou de ver aqui, ó. VRD é 2ID, né? 2 vezes ID. É 2, é o valor da resistência 2 ohms vezes a corrente D. Que a gente acabou de calcular, que é quanto? 91,2 mA. Então, VD vai ser igual a 0,7 mais 2 vezes 91,2, né? Miliampere. Só que isso aqui vai dar em milho, né? Então, seria melhor calcular com qual número? Com este número aqui, mas vai dar em milho. 91,2 miliampere. Essa multiplicação que vai dar em milivolt, tá? Miliampere, tá? Miliampere. VD vai ser igual a 0,7. Isso aqui vai dar 2, né? 182,4 mais 182,4 milivolt, tá? Tá em milivolt, ó. Passando para mili, né? Você vai ter VD para volt mesmo, né? Não para mili, mas para volt, vai ficar 0,7. Passando para volt, você divide por 1000, né? Então vai ficar mais 0,1824 volts. Somando isso aí, você vai ter que VD é igual a 0,88, né?
volts, 0,88 volts. Vou arredondar, tá? Vai dar 0,88 volts. Beleza? Tá, para ir rápido, se você quiser, você poderia pegar esse valor aqui, 0,912 amperes, tá? E jogar aqui direto. Quando você usa o milli, tá? Vai sair o resultado em milivolt. Aí depois você tem que converter para volt, tá? Converter de milli para volt, você divide por 1000, tá? Beleza? Então, nós descobrimos que VD é 0,88, tá? A tensão do diodo é 0,88 e a corrente 91. Então, observe que ele consome uma maior tensão quando nós consideramos a resistência interna dele, né? A resistência do diodo, tá? Em comparação às outras lá, que era 0,7, né? Nos anteriores. E na outra, o VD era 0, né? Ok? No ideal é 0, tá? No segundo circuito é 0,7 e no terceiro, né, considerando a resistência, soma-se V gama com o valor de tensão consumido pelo resistor, que dá 0,88 volts. Tá aí o exercício, tá? A gente fica por aqui com esta aula, com esse exercício, tá? Em breve nós teremos aí uma atividade a respeito deste exercício, tá ok? Então é isso, até mais, pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau.